Oi, gente, boa noite. Boa noite. Esperar mais um pouquinho para ver se o povo vem, tá bom? Quais estados estão com a velocidade? Bom, vamos começar então. Tudo bom com vocês, gente? Boa noite, professor. Vocês estão sabendo de amanhã? Tem alguma dúvida de amanhã? Tem não, professor. Tá tudo certo, né? Vocês vão entrar para fazer um testezinho e ele vai valer meio ponto extra para vocês meio que treinar para fazer a prova, tá bom? São questões genéricas, tá? Não é uma disciplina, não é disciplinas assim do curso mesmo, é só para vocês ambientalizarem como que vai ser a prova daqui 2 semanas, né? E aí, eu queria conversar com vocês quanto ao conteúdo. Igual eu tô falando para os meus alunos das minhas outras disciplinas, né? A gente vai ter semana que vem a prova, a semana que vem a revisão, né? E na outra semana a prova, certo? E eu estava querendo deixar como matéria de prova só o conteúdo que está na plataforma. Pode ser? A forma nova das atividades que a gente faz agora. Gente, quem que tá esse barulhão aí? Professor, você se refere aos conteúdos da plataforma só? Isso, Que a gente fez dos exercícios? isso. Peraí, deixa eu só tirar esse barulhão aqui, porque não tá dando, não. Tá bom. Gente, ó, eu vou pedir para todos vocês colocarem no mudo, porque senão não dá, não. Tá bom? Certo? Vou pedir para todos vocês colocarem no mudo quando a gente começa a aula, porque dá um barulho terrível aqui. Eu acredito que todo mundo escuta também. Bom, tinha alguém que estava falando comigo. Quem que é? Professor, Oi, pode falar. é que eu te perguntei se a gente vai estudar os... Oi.
Pode falar quem que estava falando, gente. Bárbara. Tá ouvindo agora? Agora tô. É que eu te perguntei se vai Hum, cair somente os conteúdos da plataforma nova, que a gente fez os exercícios, né, todos os dias, ou hum. também os conteúdos vistos em sala. Então, eu estava pensando da gente colocar só o que tá na plataforma. Pode ser? Sabe por quê? Porque vai facilitar vocês para estudar, porque tem o conteúdo gravado no canal, tem os exercícios lá bonitinhos, se vocês quiserem refazer e ver a resolução, tem lá. Então, acredito que Aham, vai ser mais fácil. E aí eu vou diminuir também a matéria para vocês. Pode ser assim? pode. Por Pode. mim, pode. É Por mim também combinado pode. então, gente? Combinado. Ok. O que vai elaborar as questões da prova. Aí, olha só, gente. É, como que a gente vai fazer? Semana que vem tem uma revisão, né? Então, eu vou fazer um exercício avaliativo para vocês semana que vem, tá bom? Vocês conseguem todo mundo estar em sala de aula na semana que vem? Em sala de aula, não, no, Na plataforma. na videoaula semana que vem? Sim. Sim, porque aí eu vou fazer um exercício bem tranquilo, bem facinho, para todo mundo sair bem, tá certo? Mas de qualquer forma vocês têm que estudar o conteúdo. Então, gente, tem alguém que tá com áudio muito alto aí. Eu vou aprender como é que põe no mudo todo mundo aqui, porque tá ruim. Tá atrapalhando muito. Acho que agora melhorou, né? Ó, seguinte. Para a semana que vem vai ser a revisão e a atividade avaliativa. Pode ser? Vocês conseguem todo mundo estar no horário da aula semana que vem? Porque aí eu dou um exercício para vocês bem rapidinho nos primeiros minutos da aula. Vocês vão fazer, né? Eu vou mandar o link para vocês aqui mediante a plataforma. Vocês vão fazer na plataforma mesmo. E aí depois que vocês fizerem, a gente corrige rapidinho e já vai para revisão, né? O objetivo é corrigir bem rapidinho para a gente fazer uma revisão bem legal. Pode ser assim? Pode? Tá certo? Então aí eu preciso que vocês deem uma estudadinha nos capítulos anteriores. Eu não vou nem passar exercício, nem nada, para vocês revisarem os exercícios que a gente fez durante o período de aula na plataforma, tá bom? Então, vocês refaçam os exercícios que estavam na plataforma lá, que já tem a correção, bonitinho. Todo mundo sabe o meu canal, não sabe? Já todas as aulas estão lá, tá certo? Então, eu vou pedir para vocês que vocês façam essa revisão para a próxima aula, combinado? E aí, quem fizer a revisão provavelmente vai tirar a nota máxima no trabalhinho e, posteriormente, a gente vai fazer uma revisão mediante as dúvidas de vocês. Pode ser assim, gente? Combinado? Pode. Combinado. Certo? Então, tá bom. Hoje, Iano, diga. licença. As atividades que é para estudar são aquelas de frequência? Isso, a unidade 1 a unidade 5. São aquelas unidades que estão lá. Tá bom? Tá bom. Isso, Então, essas mesmas que Dois você vai fala cair de com frequência são os exercícios, né? Os exercícios É de assim, ó, é quando você chega aqui, aí tem apresentação, aí tem tudo sobre, né, aí tem os negócios aqui, ó, física do 1, do 4, frequência do 8 e 4, frequência de soluções 15 a 4, frequência do 20, Isso. de 22. Então é para estudar isso aqui mesmo, né? Do 1 ao 5, tá bom? Aham. Essa diluição do dia 29, que é hoje, também. Também, hoje é a última matéria da prova, tá certo? Não, beleza, então. Tá bom? Obrigado. Apesar de serem 5 capítulos, gente, é pouquinha coisa, né? Vocês viram que os capítulos são bem pequenininhos, assim, o conteúdo teórico é bem tranquilo, né?
Acho que o único problema que vocês podem ter é algum tipo de conta, mas a gente vai resolver muito exercício, tá bom? Certo? Professor, Diga, pode falar. então na prova não vai cair aquelas questões, aqueles cálculos de notação científica, aquele trem de calcular a massa molecular, esse trem? Bom, então, vai. Nas aulas presenciais. Vocês viram que a gente revisou isso novamente na plataforma, né? Sim. Notação científica não, porque a gente não viu, né? Então não vai cair. Agora, a massa molecular, como a gente estudou mol, né? Então a gente vai cair sim, tudo bem? Então, de Ok. certa forma, a gente meio que revisou o que a gente tinha visto na aula, né? Agora, a notação científica não vai cair não, tá bom? Tá bom. Mais Professor, alguma dúvida? Diga. quanto os exercícios da plataforma, você vai estar avaliando eles? Porque eu perdi grande parte quando estava conseguindo acessar a plataforma, não. Aí depois que a Laís me ajudou. Tá, você já fez eles? Não. Então faz para mim porque eu tenho até o final do mês até o final do mês para lançar a presença. Você consegue fazer Amanhã. para mim? Porque Consigo. aí você fazendo amanhã, no dia 1º eu lanço a presença para você, tá bom? Certinho. Certinho? Então tá. Professor, certinho. Mais alguma dúvida, gente? Professor, você acha necessário a gente ler os livros de cada capítulo ou por aquilo que o senhor passou nas aulas para a gente, dá para ter uma base mais ou menos que vai ser em cima daquilo? Bom, gente, eu faço a aula em cima do livro, tá? Então, a minha aula, ela é 100% o livro, aquela videoaulazinha. Então, a minha aula tá totalmente em cima do livro e da videoaula, tá? Então, assim, fica a critério de vocês, né? Mas é sempre bom dar uma lidinha, né? Mas não vai ter diferença entre o que eu tô passando para vocês e o que tá no livro, o que tá na videoaula e o que tá no exercício. É 100% compatível, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Podemos começar, então? Vamos começar, então, que hoje a aula é bem tranquila. E aí eu já vou aproveitar para fazer alguns exercícios de revisão para a gente, tá bom? Vamos lá, então. Na aula passada, a gente aprendeu cálculos de concentração, vocês lembram? Título, concentração comum e molaridade, que é a concentração molar, né? Hoje nós vamos aprender a fazer diluição de soluções, tudo bem? A diluição de soluções, para mim, as duas partes mais importantes da fisicoquímica e da química analítica, né, da parte química para o farmacêutico, é diluição e preparo de soluções a partir de concentração molar. Por quê? Porque a gente faz isso todo dia no laboratório. E tem muita gente que erra a forma de fazer, tem muita gente que tem dificuldade de fazer, né? Então, ainda não é uma coisa muito tranquila para todo mundo, apesar de ser uma coisa muito rotineira. A gente sempre tem que fazer. Tá gravando sim, tá, gente? E aí, o que acontece? Esses cálculos de diluições são muito importantes, vocês vão precisar deles em todas as disciplinas, até no controle de qualidade microbiológico, né? Que é microbiologia, vocês vão precisar muito de entender cálculos de diluição, tá certo? Bom, o que seria a diluição, então? Bom, imaginem, né? Pegar aqui igual o exemplo lá da videoaula, que a professora lá explicou bem legal, né? Imagine o que seria uma diluição. Imagine eu vou fazer um suco de laranja. Aí eu espremo todas as laranjas, né? Certo. E imagina que aqui tem, sei lá, 5 ml de laranja. Um exemplo, tá, gente? Vou pôr 5 gramas para ficar mais parecido.
certo? Não, vamos por 5 ml mesmo. Que tem 5 ml de laranja. Só que geralmente a gente não faz o suco só da laranja pura, né? Só se a gente for muito rico, né? Eu adiantei sempre. Aí, para preparar uma solução de suco de laranja, a gente não adiciona água, certo? Então, de certa forma, nós estamos diluindo a solução concentrada de suco de laranja, não é? Então, aqui eu vou fazer uma diluição, tá certo? Então, eu aumentei o volume da solução, só que você concorda que a quantidade de suco de laranja que tinha aqui no comecinho vai ser a quantidade de conteúdo de laranja vai ser o mesmo que eu tenho no final, só que no final vai estar mais diluído, porque vai ter mais solução. Então, eu posso falar que aqui eu tenho menos molécula de laranja, né, de componentes da laranja por volume, do que aqui no início, quando eu peguei a laranja e espremi. Tudo bem, gente? Entenderam o que é a diluição? Então, simplesmente eu vou pegar uma coisa mais concentrada, adicionar solvente e deixar ela mais diluída, certo? Então, basicamente, eu vou pegar uma coisa concentrada, adicionar solvente e deixar ela mais diluída. Beleza? Aí eu pergunto para vocês. Vamos supor que aqui eu tinha 5 gramas de moléculas de laranja, né? Em 5 ml do espremido lá de laranja. E aí eu fui e coloquei 145 ml de água. Bom, aí no final dessa solução, que ela está mais diluída, eu vou ter 150 ml de água, não vou? Concorda, gente? E a massa, o soluto, ele vai mudar? Nessa primeira solução concentrada, quanto de massa que eu tenho? 5 gramas, não é? E no final, quando eu diluir, você concorda que o número de massa também vai ser 5 gramas? Então, concluindo, né? Quando eu faço uma diluição, a quantidade de soluto, né? Ela não muda. Ela é igual na primeira solução como na segunda solução. Então, o que vai mudar somente é a quantidade de solvente. Então, a massa não muda do soluto, porém a concentração, ela muda. Por quê? Porque a concentração, ela não é calculada por uma razão com o volume. Se eu aumentei o volume, eu mudo a concentração, mas eu não mudo a quantidade de massa do soluto. Entendido, gente? Eu não entendi, não. Bom, vamos de novo, então. A diluição é o seguinte. Imagine que eu tenho uma substância, um suco, sei lá, de laranja. Certo? E esse suco de laranja, eu coloquei 5 gramas de açúcar em 20 ml de suco. Só que aí na hora que eu experimentei, ele estava muito doce. O que eu faço? Jogo fora ele? Coloco mais água, não é? Então, beleza. Vamos supor que eu vou colocar 80 ml de água, tá certo?
Qual que vai ser o volume final do suco de laranja agora? 20 100. mais 80, 100 ml, não é? Tudo bem? E o tanto de açúcar que vai ter? Mais 5 gramas. 5 gramas. Então, você concorda que quando eu coloco uma diluição, a quantidade de massa de açúcar da solução concentrada é a mesma quantidade de massa de açúcar da solução diluída? Sim. Sim, Concorda? entendi. Certo? Concordo. Agora, olha a diferença. A diferença é a concentração. Aonde que está mais concentrado a quantidade de açúcar? Na Em solução 20 A ml. ou na solução B? Na Na A. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 5. Vamos esquecer que tem que ser em litros, vamos deixar em ml mesmo. 5 dividido por 20 dá 1/4, não é? Dá 0,25 a concentração dele, 0,25 gramas por ml. Aqui, né, 5 dividido por 100, né, vai dar 0,05. 0,05. Tá vendo que ele é muito mais diluído, a concentração? Por quê? Porque eu aumentei o solvente. Mas você concorda que a massa do açúcar é igual nas duas soluções? Sim. Tudo bem? Então, o que eu mudo aqui é só a adição de solvente. A quantidade de massa da solução inicial, mais concentrada, é igual à quantidade de massa da solução final, mais diluída, porque eu adicionei mais solvente. Porém, a concentração, que é a relação de massa sobre volume, ela é diferente na primeira comparada com a segunda. Beleza, gente? Agora foi? Posso ir Foi. para frente? Pode. Então vamos. Ó, então, é muito utilizado isso em laboratório, né? Geralmente a gente prepara uma solução muito concentrada, por exemplo, uma solução de ácido clorídrico a 4 molar, que é a 4 mol por litro, né? E aí depois faz-se diluições seriadas, né? Para fazer umas concentrações mais diluídas, né? Aí lá na aulinha que a moça deu lá, né, que não sei se vocês assistiram, né, como que eu calculo o volume necessário da solução inicial para fazer a minha solução final, né? Então é a partir daí que a gente faz os cálculozinhos. Bom, como a gente aprendeu, né, a concentração comum, ela não é a massa do soluto sobre o volume da solução? Da mesma forma, a molaridade. A molaridade não é o número de mol sobre o volume da solução, não é isso? Bom, quando a gente faz uma diluição, concorda que a massa do soluto nunca vai mudar, tanto na solução inicial como na solução final? Então, eu posso falar que a massa do soluto na solução inicial é igual à massa do soluto na solução final, concorda? Igual a gente viu lá, a gente não mudou a quantidade de açúcar, né, da solução inicial da solução final. O que foi mudado foi o volume. Quando eu mudo o volume, eu mudo concentração. Tudo bem? Olha só, eu não posso pegar essa formulazinha aqui e mudar, ó, concentração não é igual a massa sobre volume. Vamos pegar aqui, ó, concentração inicial, volume inicial. Eu posso passar isso daqui que está dividindo, multiplicando? Se isso é uma igualdade, eu posso falar que a massa inicial é igual a concentração inicial vezes volume inicial. Tudo bem, gente? Entendido aqui? Professor, fala de novo, por favor.
Ó, peguei a formulazinha, a fórmula de concentração ou de molaridade, não é essa? Massa ou calculada em mol ou calculada em gramas sobre o volume, não é isso? Sim. Bom, essa igualdade aqui, eu posso multiplicar ela cruzado? Não posso? Ó, Sim. isso daqui não é concentração sobre 1, não é igual a massa sobre volume? Se eu multiplicar cruzado, você concorda que vai ficar assim, ó? Massa vezes 1, que é a mesma coisa do que a massa, é igual a concentração vezes volume? Concorda? Então, eu posso Sim. dizer que ela é igual à concentração, a massa inicial, ela é igual à concentração inicial vezes o volume inicial, concorda? Sim? Uhum. Como nós já percebemos que a massa inicial ela é igual à massa final, ou então o número de mol inicial do soluto é igual ao número de mol final do soluto, a gente pode falar que concentração inicial, isso daqui não é igual a massa não é igual a concentração inicial vezes volume inicial. Então, eu posso dizer que concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Tudo bem? E a partir desse cálculozinho aqui, eu consigo determinar qual que é o volume que eu preciso para preparar a minha solução na concentração desejada. Isso pode ser tanto em concentração comum, como em molaridade. Molaridade vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final. Tranquilo, gente? Professor, explica essa concentração final aí novamente. Bom, ó, seguinte, quando eu faço uma diluição, peraí só um momentinho. Quando eu faço uma diluição, eu não pego uma coisa concentrada, vamos supor, vamos voltar lá no suco de laranja. Eu tenho, vamos supor, 4 gramas de açúcar e um volume de 5 ml. Um exemplo, tá bom? Concorda que aqui eu vou ter uma concentração inicial, que é a concentração do soluto sobre o volume, e eu vou ter um volume inicial? Concorda? Sim? Beleza, tá muito açucarado. Vou ter que adicionar mais solvente, mais água. E aí eu adiciono até, vamos supor, 20 ml. E aí eu vou ter uma concentração final, não é? E um volume final, não é? Sendo que no caso aqui, o meu volume final é de 20 ml. A concentração mudou? Mudou, porque eu vou ter 4 gramas em 20 ml. O volume mudou? Mudou, porque antes eu tinha 5 ml e agora eu vou ter 20 ml. Tá certo? Quando eu fiz a diluição, eu simplesmente adicionei solvente numa solução, deixando ela mais diluída. Certo? Mas você concorda que eu não adicionei soluto? Então, o soluto da concentração inicial é igual ao soluto da concentração final, que é mais diluída. Tudo bem? Então, se a massa, né, da concentração do soluto, ela é igual antes e depois de diluir, então significa que eu posso colocar isso numa igualdade. Então, se a massa inicial é igual à massa final, como a gente já observou que a massa pode ser calculada na concentração vezes o volume, eu posso colocar em uma igualdade, que a concentração final vezes o volume inicial, concentração inicial vezes o volume inicial, é igual à concentração final vezes o volume final. Tudo bem? Melhorou? Sim.
Dúvidas ainda, gente? Tranquilo, gente? Podemos seguir? Pode. Quem que falou que não Embora. entendeu foi o Daniel. Daniel, tudo bem, Daniel? Daniel, Mais ou menos. Mais ou menos. pergunta para mim o que que você não entendeu, que às vezes eu explicando de outra forma você entende. Esse M seria A a massa concentração, esse M aqui, peraí só um É. momentinho. Esse M aqui, esse M minúsculo, É o... Isso. Isso. isso é a massa. Você concorda que quando eu fiz a diluição, né, eu adicionei só solvente? Então a massa da solução inicial é igual à massa da solução final, concorda? Então por isso que eu Sim. posso pôr essa igualdade, né? E aí como a gente determinou ali que a massa ela é igual à concentração vezes o volume, então se a massa da solução inicial ela é igual à massa da solução após a diluição, eu posso colocar nessa igualdade aqui, ó. Tudo bem? Sim. Tranquilo? Aí, gente? aí no caso, Pode aí no falar. caso essa igualdade seria para calcular o volume por... Não entendi, professor. Bom, olha Professor, só. Diga. Quem perguntou? se eu altero o solvente, a quantidade de de soluto, em vez da quantidade de solvente, eu continuo tendo a mesma proporção? Não, aí não é diluição, né? Se você mudar a Entendi. quantidade de soluto, aí não é diluição, tá certo? A diluição é só quando eu adiciono mais solvente, tá certo? Aí Ok, quando você adiciona mais soluto, essa formulazinha já não vale mais, tá bom? tá bom. Então, olha só, vamos imaginar um exercício aqui. Ó, eu peguei um suco que tinha 4 gramas de açúcar em 5 ml, beleza? E aí, eu diluí ele para 20 ml. E aí, eu queria saber qual que é a concentração final. Então, olha só, eu tendo a massa inicial, né? Eu consigo calcular a concentração inicial? Consigo, porque eu tenho a massa e o volume, e eu tenho o volume inicial, né? E aí, com o volume final, eu consigo calcular a concentração a partir dessa igualdade. Por exemplo, ó, eu acho que aqui na frente tem exercício, dá para a gente visualizar. Olha só. Vamos fazer o exercício 1? Ó, adicionou-se 50 ml de uma solução 2 molar a um balão volumétrico de 2 litros, obtendo uma solução B. Qual é a sua concentração? Então, vamos pensar aqui, ó. Ó, tem um balão volumétrico, em que, inicialmente, quantos ml tinha? 500. 500 ml, né? Qual que é a concentração? Molaridade. Então, o volume inicial é 500 ml e a molaridade ou concentração inicial é 2 molar, tá certo? 2 mol por litro. Nossa, professor, faz a outra Oi? por concentração. Não, tem que fazer com as duas, mas o cálculo é o mesmo. Tudo bem? Na verdade, a gente usa mais concentração molar do que com a outra concentração, mas o cálculo é o mesmo, não vai mudar. Aí, olha só, o que aconteceu? Eu adicionei até ter um volume final de 2 litros, certo? Então, qual que é o volume final aqui? 2 litros. 2 litros. Aí, aqui vocês têm que tomar cuidado, gente, tá? A unidade do volume inicial, ela tem que ser igual à unidade do volume final, tá bom?
Então, se aqui está em ml, eu não posso aqui jogar em litros. Ou eu transformo tudo para litros, ou eu transformo tudo para ml, tá bom? Transforma para ml. Mais fácil, não é? Então, vamos colocar aqui 2.000 litros, certo? Ou ml, perdão. Aí, o que que ele perguntou? Qual que é a concentração final? Beleza? Então, vamos entender aqui, ó. Eu tinha uma quantidade de massa em HCl, né? Que está calculada em número de mols. Não interessa o jeito que está calculado. Eu tinha uma quantidade de HCl em 500 ml de solução. Quando eu adicionei 1.500 ml, né? Para chegar até o final de 2.000 ml de solução, né? Quando eu adicionei água aqui, eu adicionei mais massa de HCl? Não, né, gente? Concorda? Então, vocês concordam que o número de mols da solução inicial, ela é igual ao número de mols da solução final? Sim. Porque eu não adicionei massa de HCl, eu só adicionei água. Então, a quantidade de massa inicial, ou número de mols inicial, é igual à quantidade final, beleza? Mas o volume inicial e a concentração molar inicial não é igual ao volume final e a concentração molar final. Bom, igual a concentração, ou ela é calculada em massa, que é a massa sobre o volume, certo? Ou então ela é calculada em número de mols, mas é a mesma coisa. Molaridade é igual a número de mols sobre volume. Certo? Bom, como a gente fez lá no slide passado, isso daqui, ó, é uma igualdade. Então, eu posso multiplicar cruzado, não posso? Então, o número de mols é igual, né? A concentração molar vezes o volume. Se a concentração molar se o número de massa, se o número de mols inicial é igual ao número de mols final, eu posso falar que dessa diluição aqui, ó, a molaridade inicial, que é a concentração inicial, vezes o volume inicial, é igual à molaridade final vezes o volume final. Tranquilo, gente? Não. Não? Nada tranquilo, professor. Nada. O que vocês não estão entendendo, gente? Me ajuda. O começo, o meio e o fim. Hã? Bagunça na minha cabeça. Hã? Eu não entendi porque tu pegou aí, Iana. Não entendeu o quê? Molaridade inicial com a final. Tá. Você lembra do conceito de concentração e de molaridade? Sim. O que é a concentração ou molaridade? É uma quantidade de massa ou calculada em gramas ou em número de mol sobre um volume. Tudo bem? Certo? Então, tá bom. Então, olha só. Ele está falando que tem uma solução que eu tenho 2 mol por litro, né? Que é 2 molar em um volume de 500 ml. Tá certo? Então, aqui ele tem um número de mol X, certo? Que é uma quantidade de massa de HCl. E aí depois, o que ele fez? Ele adicionou